Hoje vamos falar sobre um caso que chocou o mundo, que foi o atentado de 11 de setembro. O 11 de setembro ficou marcado na história como o dia em que atentados terroristas foram realizados em solo americano e resultaram na morte de quase 3.000 pessoas. Os terroristas responsáveis pelo atentado eram vinculados à Al-Qaeda e realizaram seus ataques contra dois alvos, o World Trade Center, localizado em Nova York, e o Pentágono, localizado em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Os atentados de 11 de setembro tiveram como um dos grandes responsáveis o Osama Bin Laden, que ele é muito conhecido, e geraram grandes consequências a nível regional nos Estados Unidos, e também mundial. Poucas semanas depois que aconteceram, o governo norte-americano deu início à guerra do Afeganistão, com o objetivo de capturar o líder da Al-Qaeda. Mas você deve estar se perguntando por que isso aconteceu, qual foi o motivo, e tudo isso tem um motivo, uma causa histórica antes, do porquê que aconteceu esse atentado. E eu vou falar agora para vocês um porquê e todas as causas até chegar o atentado de 11 de setembro. Bom, todo o atentado começou e foi realizado pela Al-Qaeda, que na verdade é uma organização criminosa que foi liderada pelo Osama Bin Laden, um árabe multimilionário e um dos fundadores dessa organização. As motivações que levaram Bin Laden e a Al-Qaeda a realizarem atentados contra os Estados Unidos são o resultado de um longo processo que se iniciou na década de 1970. Levando em consideração esse contexto, devemos entender que a motivação do ataque foi a inimizade existente dos fundamentalistas islâmicos e os Estados Unidos. Essa era motivada pelas intervenções dos norte-americanos nas nações do Oriente Médio e por seu apoio ao Estado de Israel. Na década de 70, os Estados Unidos enfrentaram dois grandes desafios no Oriente Médio: a crise do petróleo de 1973 e a Revolução Islâmica, que aconteceu no Irã em 1979. A primeira foi causada por um embargo feito pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que fez o valor do petróleo disparar no mercado internacional. E a segunda foi uma revolução religiosa e conservadora que derrubou o governo pró-ocidental que existia no Irã e instaurou um regime xiita. Esse segundo acontecimento fez o governo norte-americano perder a aliança que tinha com esse país, um dos seus principais aliados na região. Esses acontecimentos fizeram com que a política estadunidense no Oriente Médio fosse alterada e passasse a ser mais agressiva. Chegando em 79, o Afeganistão, país com um governo comunista, foi invadido por tropas soviéticas, que vinham em auxílio desse governo. Os Estados Unidos viram nisso uma ótima oportunidade de desestabilizar o seu maior adversário, e desde esse ano passou a financiar as dissidências que existiam no interior do Afeganistão e lutavam contra o governo comunista, os Mujahideen. Essas forças rebeldes reuniam grupos reacionários que passaram a receber armas e dinheiro de norte-americanos e dos sauditas, aliados dos Estados Unidos. Aqueles queriam que essas forças derrubassem o governo comunista afegão e atingissem a economia soviética. Anos depois, esses grupos, uma vez armados pelo próprio Estados Unidos e demais aliados, acabaram transformando-se em organizações fundamentalistas islâmicas. A atuação dos americanos no financiamento dessas forças contra-revolucionárias atraiu um palestino chamado Abdullah Azam, que convocou uma Jihad, que é uma guerra santa para os muçulmanos, contra os soviéticos. Foi Azam que convidou Bin Laden para ir ao Afeganistão participar da luta contra a URSS. Mas, no entanto, alguns anos depois, Azam e Bin Laden acabaram rompendo quando este resolveu voltar-se também contra os muçulmanos decadentes. Com isso, Bin Laden acabou fundando a Al-Qaeda, que atualmente é uma das maiores organizações terroristas do mundo, ou seja, ela continua até hoje. E uma das principais históricas também é a inimizade com os Estados Unidos. Até então, Bin Laden tinha contado com o apoio dos Estados Unidos na luta contra os comunistas. Mas a Guerra do Golfo acabou azedando a relação que existia entre os dois países. Em 1990, o exército iraquiano invadiu Kuwait e fez com que a família real kuwaitiana refugiasse na capital saudita, o que criou um clima de tensão entre Iraque e Arábia Saudita. A possibilidade de que houvesse um atrito era grande, e isso fez com que Osama Bin Laden, árabe, oferecesse seus serviços para defender o território saudita. Bin Laden queria que a monarquia saudita contratasse ele e seus Mujahideen para defender o território, mas os sauditas recusaram a oferta de Bin Laden e optaram por deixar as tropas americanas garantirem a segurança. Então, a rejeição de sua proposta enfureceu Bin Laden, sob o argumento de que a presença dos estrangeiros fazendo a proteção do solo sagrado da Arábia Saudita, lá ficam duas cidades sagradas para o Islã.
era um sacrilégio. Depois de criticar o governo saudita, Bin Laden foi banido do país e exilou-se no Sudão. Nasceu nesse episódio a inimizade de Bin Laden com os estadunidenses. O ódio de Bin Laden pelos Estados Unidos acabou aumentando por demais questões, como o apoio desses ao Estado de Israel, seu papel na assinatura de um acordo de paz entre Israel e Palestina na década de 1990 e sua intervenção em outros países islâmicos. Já no mesmo período, Bin Laden passou a defender a ideia de realizar um ataque contra os Estados Unidos. Bom, mas o que aconteceu no dia 11 de setembro? Eles queriam atacar, principalmente os prédios mais famosos, que é o World Trade Center e o Pentágono. Em 1943 teve a inauguração do Pentágono, que é um símbolo da defesa dos Estados Unidos e faz parte do Departamento de Defesa do país. Além disso, é um dos edifícios mais famosos do mundo e ganhou repercussão mundial após ter feito parte desse atentado. O Pentágono sempre foi fundamental na inteligência da guerra americana. Foi esta guerra que acabou gerando sua criação. Ao encontrar dificuldades no ano de 1941, o presidente convocou o Congresso para construir mais edifícios que abrigassem todos os combatentes. Porém, o general Braintree sugeriu que todas as forças armadas fossem concentradas embaixo do mesmo teto, o que deu origem ao Pentágono. E a partir daí, a área virou sinônimo de estratégia, inteligência e proteção aos Estados Unidos. O Pentágono tem envolvimento em praticamente todas as operações de defesa americanas, seja no combate às drogas, ao terrorismo ou na preparação de soldados e agentes para guerras e tarefas de risco. O edifício leva esse nome pois, quando visto de cima, suas partes formam um pentágono. Além de ser base estratégica para os planos da defesa americana, sustenta mais de 23 mil agentes civis e militares. 3 mil homens deste contingente são o pessoal do apoio, que situa-se em Arlington, Virgínia. A estrutura do Pentágono comporta 5 andares com 5 corredores. Pelo tamanho e estrutura, é considerada a maior área reservada para estratégias militares e de espionagem em todo o mundo. E o World Trade Center, que é mais conhecido como a Torre Gêmeas. Ela foi inaugurada no dia 4 de abril de 73. O original foi um complexo de 7 prédios na região de Lower Manhattan, no coração de Nova York, construídos para uso comercial. Os 2 edifícios mais altos, apelidados de Torres Gêmeas, tinham 110 andares e 417 metros de altura. Na época da construção, foram considerados os 2 prédios mais altos do mundo. O custo do projeto foi de 400 milhões de dólares, e equivalente a 2,27 bilhões com correções monetárias em 2018. Com design moderno e construção em blocos, a estrutura do World Trade Center foi feita para revolucionar a história dos arranha-céus e demonstrar novas técnicas de engenharia. Ao longo da história, os prédios passaram por alguns incidentes, como um incêndio em 75, um atentado à bomba em 93 e um assalto à bomba em 98. Entretanto, nenhum desses casos chegou nem perto da magnitude dos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001. Bom, agora que vocês têm como base de como que foi as causas históricas e o que representava o World Trade Center, as Torres Gêmeas e o Pentágono, agora vocês vão ver o que aconteceu no dia do 11 de setembro de 2001. Foram realizados por 19 terroristas da organização chamada Al-Qaeda. O início dos atentados deu-se com o sequestro de 4 aviões comerciais, sendo 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767, que decolaram da costa leste dos Estados Unidos com direção para a Califórnia. Os terroristas sequestraram os seguintes voos: o voo 11, o voo 77 e voo 175 da American Airlines e voo 93 da United Airlines. Esses decolaram das cidades de Boston, Washington e Newark, com direção a Los Angeles e São Francisco. Dos 4 voos mencionados, 3 conseguiram atingir seus alvos, mas o 4º, como veremos, caiu antes de atingir seu alvo. Nesse dia, os 19 terroristas embarcaram e, quando as aeronaves já estavam no ar, renderam a tripulação e os passageiros, e então reajustaram as rotas das aeronaves para seus alvos. Então, basicamente, eles entraram como se fossem passageiros. Quando decolaram, eles foram lá, renderam os passageiros para mudar a rota, Foram até o piloto para mudar a rota para ir direto nos objetivos que eles queriam. Então, na manhã de 11 de setembro, estava uma turbulência. Então, a partir das 8 horas, vamos ver aí tudo o que aconteceu. Tudo começou com o voo 11 da AA, que decolou às 7h59 de Boston em direção a Los Angeles.
Menos de uma hora depois, precisamente às 8h46, o avião era lançado contra a torre norte, chamada de World Trade Center 1, do World Trade Center, um complexo comercial que ficava no coração da ilha de Manhattan. Menos de 20 minutos depois, o segundo avião, voo 175 da AA, foi lançado, desta vez contra a Torre Sul, World Trade Center 2, chocando-se com a segunda torre exatamente às 9h03. Naquele momento, a imprensa internacional já estava fazendo a cobertura, e o ataque contra a segunda torre foi televisionado ao vivo para todo o planeta. O terceiro avião, voo 77 da AA, foi lançado contra o Pentágono, prédio que cedia o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, como eu disse no começo, às 9h37, e o quarto avião, voo 93 da UA, caiu no interior do estado da Pensilvânia às 10h03 da manhã. Na época, especulou-se que esse avião seria lançado contra a Casa Branca, mas evidências apontaram que o alvo dele era possivelmente o Capitólio. O quarto avião não atingiu seu alvo porque seus passageiros foram informados de que se tratava de um atentado, e então rebelaram-se contra os terroristas, que acabaram derrubando o avião antes do alvo previsto. Então os passageiros tiveram a coragem. E assim, no total do atentado, de mortes que teve foi de 2.996 pessoas. Esse número inclui os 19 terroristas. Entre o total de mortes, 2.606 pessoas morreram em Nova York, 246 nos aviões e 125 no Pentágono. Como mencionado, os 19 que faltam nessa conta eram os terroristas que realizaram o atentado. Se você pesquisar sobre o atentado, você consegue ver no World Trade Center as fotos do prédio pegando fogo. É uma cena totalmente horrível. A imagem mais destacada desse ataque foi naturalmente a do ataque do World Trade Center, pois depois do choque com os aviões, as conhecidas torres gêmeas incendiaram-se. Milhares de pessoas ficaram encurraladas nos andares mais altos do prédio e infelizmente não conseguiram sair. Enquanto isso, os bombeiros e socorristas conduziram o trabalho de evacuação do prédio. Falaram que muitas pessoas, por não conseguir fugir, elas pulavam do prédio para poder tentar fugir do fogo ou de tudo que estava acontecendo, mas infelizmente não conseguiram sair com vida. O impacto dos aviões e o incêndio fizeram o World Trade Center desabar poucos minutos depois. O incêndio que se iniciou nas torres gêmeas superaqueceu as estruturas do prédio e fez com que ambas fossem abaixo. Às 9h59, a Torre Sul desabou e às 10h58 foi a vez da Torre Norte. A queda delas afetou construções ao lado, danificando-as e espalhando o incêndio. Aí você imagina como que as pessoas naquele momento estavam, surtando, porque era um prédio comercial, então tinha várias pessoas lá trabalhando, as pessoas na rua, era em Manhattan, que é o centro de Nova York, e eu já vi vários vídeos, das pessoas desesperadas, fotos, de antes e depois, de uma criança tirando foto, dos pais tirando foto de uma criança, no centro de Manhattan, em Nova York, e minutos depois mostra o atentado. Então assim, imagine a cena horrível, é meio que fosse comparado aqui na Paulista, Imagine se isso acontece na Paulista, em um dos prédios mais conhecidos. Então, deve ser desesperador. Antes do atentado, o World Trade Center era um complexo que possuía 7 edifícios, como eu falei antes, que abrigavam centenas de empresas das mais variadas áreas. Dentro desse complexo estavam as Torres Gêmeas, inauguradas em 73, e que possuíam 417 metros de altura, sendo uma das construções verticais mais altas do mundo. No dia do atentado, cerca de 15 mil pessoas estavam nelas, e em meio ao desespero, muitas dessas encurraladas pelo fogo, como eu falei, se lançaram dos andares onde estavam. Bom, e voltando um pouco sobre os responsáveis pelo atentado, que já sabe que foi pela Al-Qaeda e liderada pelo Osama Bin Laden. Não obstante, o grande nome que planejou os detalhes dos atentados foi Khalid Sheikh Mohammed, um dos expoentes do grupo fundamentalista. Tanto Bin Laden quanto Khalid estiveram por trás de outros atentados contra os Estados Unidos. Bin Laden participou do ataque contra a embaixada norte-americana no Quênia, em 98, e Khalid esteve envolvido com o ataque com um carro-bomba que destruiu a entrada do World Trade Center, em 93. Bin Laden acabou sendo morto em 2011 e Khalid está preso sob jurisdição norte-americana desde 2003. E claro que todo esse atentado teve consequências, Depois dos atentados, a reação do governo norte-americano foi imediata e focou no endurecimento das medidas de segurança no país, com grande foco nos aeroportos e na represália contra os seus perpetradores. A revanche estadunidense deu-se por meio da invasão do Afeganistão ainda em 2001. Você vê, como que a segurança hoje americana é horrível, Horrível não, é
A gente fala no sentido da gente ir pra lá, né? Porque a gente vai pra lá, mó guerra, tem que ter visto, tem que ser isso, aquilo. Às vezes você paga o visto aqui e não dá certo. Meu, é horrível ir pra lá, péssimo. Mas tenho vontade de conhecer. Mas toda essa segurança aí foi importante, né? A gente vê o quanto que, tipo, eles perguntam várias coisas. Quanto tempo você vai ficar lá, se você tem dinheiro suficiente pra você não morar, né? Então, toda a imigração estadunidense é horrível não, né? Eu falei de uma forma que parece que é horrível, não. É bem rígida. Bom, a invasão do Afeganistão foi autorizada pelo então presidente dos Estados Unidos, né, o George Bush, e tinha dois objetivos: capturar Osama Bin Laden e derrubar o Talibã, grupo que governava aquele país desde a década de 1990. A busca por Bin Laden deu-se porque ele reconheceu em vídeo ter sido o autor dos ataques. Os Estados Unidos procuraram derrubar o Talibã, porque esse grupo governamental e fundamentalista abrigava a Al-Qaeda em seu território. Com a invasão do Afeganistão, os Estados Unidos iniciaram uma fase do que ficou conhecido como Guerra ao Terror, que incluiu a invasão do Iraque 2 anos depois, em 2003. O governo talibã foi derrotado, mas a situação do Afeganistão nunca se estabilizou. Osama Bin Laden, como mencionado, foi morto por tropas americanas em seu esconderijo no Paquistão em 2011. Tinha até algumas teorias antigamente que ele poderia estar vivo. Eu lembro quando eu tinha meus 9, 10 anos, eu nem sabia quem era Bin Laden. Falava, é o terrorista, porque na época acho que eu tinha 2 anos quando aconteceu o atentado, então nem sabia do que estava acontecendo. Mas eu lembro que falavam, não, ele pode estar vivo, Na questão da segurança, os norte-americanos reforçaram o combate contra a atuação do terrorismo no país, por meio de uma lei conhecida como Ato Patriota. Essa lei esteve em vigor até 2015 e permitia ao governo interceptar ligações e mensagens telefônicas sem que fosse necessário obter autorização da justiça, por exemplo. Além disso, na questão da segurança dos voos, novas normas foram aprovadas, deixando o embarque de passageiros extremamente rígido. A partir de 2015, a legislação de combate ao terrorismo nos Estados Unidos sofreu modificações e passou a ser chamada USA Freedom Act. Então, como eu havia comentado, né, que os Estados Unidos começou a ficar bem rígido em várias coisas, né? Tipo, por mais que eles sejam um país de primeiro mundo, naquele momento eles se mostraram muito fragilizados por tudo o que aconteceu. Naquela época ainda estava o presidente George Bush cuidando como presidente dos Estados Unidos. Mas como que está hoje, né, os dois prédios? Atualmente, a região do World Trade Center guarda um memorial para todas as vítimas do 11 de setembro, apenas uma das diversas homenagens espalhadas pelo país. Apesar de ainda abrigar muitos escritórios comerciais, a região foi transformada pelo turismo e completamente revitalizada. Em 2014, o arranha-céu One World Trade Center foi inaugurado para servir como edifício principal do novo complexo do World Trade Center, com a antiga Torre Norte localizada ao sul, com 541 metros de altura. É o prédio mais alto dos Estados Unidos e um dos mais imponentes do mundo todo. Bom, vamos falar agora sobre uma parte que as pessoas gostam mais, que é sobre o cinema, né? Por mais que teve uma repercussão, teve muitas séries, bastante filmes que eu vou falar pra vocês agora. Na época, tinha muitas séries que estavam no auge, que elas praticamente descartaram tudo o que estava acontecendo, né? Então, muitas séries tinham as Torres Gêmeas como na abertura, assim como Friends, Os Sopranos e Sex and the City. Em Sex and the City, foi necessário mais que apagar as torres da vinheta, já que a série se passava inteiramente na cidade, com muitas cenas externas. Isso diminuiu consideravelmente o número de episódios da quinta temporada, e os envolvidos preferiram somente enaltecer a cidade e ignorar o atentado. E por mais que passou, né, mais de 2 décadas agora em 2021, temos bastante títulos relacionados já ao atentado. E o primeiro que eu vou falar é o The Looming Tower, série que acaba de chegar ao Amazon Prime e que é estrelada por Jeff Daniels. Revela os bastidores de uma disputa entre a FBI e a CIA que acabou resultando em falhas na defesa do país. O 11 de setembro está à frente da narrativa, o que torna a série essencial para quem quer entender a parcela de culpa dos Estados Unidos no ataque e como ele começou a se desenvolver. Temos o segundo, que é o Ponto de Virada 11/9, e A Guerra contra o Terror, que é uma série documental. Enquanto The Looming Tower entra nos corredores da defesa americana, a série documental Ponto de Virada da Netflix faz a mesma coisa, só que focando no planejamento do ataque pela perspectiva dos terroristas. Embora os 2 primeiros episódios foquem bastante nos ataques e é uma boa oportunidade para saber mais sobre o que ocorreu no Pentágono, há uma investigação muito interessante em torno da relação entre os Estados Unidos e as células terroristas que idealizaram a tragédia. É uma opção para quem quer conhecer mais sobre como os americanos se aliaram
ao Talibã para combater a União Soviética e depois acabaram criando um problema para si mesmos. 11/9 é um documentário dos irmãos franceses Jules e Jadon Naudet. Foi o único, por muito tempo, a ter um registro do primeiro avião colidindo contra a Torre Norte. Em 2001, Jules e Jadon estavam filmando um documentário sobre o processo de incursão de um jovem americano no Corpo de Bombeiros de Nova York. No dia 11, eles estavam registrando um atendimento de rotina no bueiro. Quando ouviram o avião, viraram a câmera e capturaram o momento do primeiro ataque. O documentário, inclusive, registra cenas da cidade nos dias anteriores ao caos e através dele. Podemos ter imagens de dentro da torre durante a tragédia, os rostos confusos e catatônicos dos bombeiros que sabiam que faziam uma escalada para a morte, os sons das pessoas que pulavam chegando ao chão, o desabamento das torres quase ao lado dos cinegrafistas. Tudo é muito próximo do espectador. O documentário foi lançado em DVD em 2002, mas é possível encontrá-lo no YouTube. Vamos ao quarto, que é o The Fallen Man, que também é um documentário. É o título mais perturbador dessa lista, mas é necessário dar a ele um lugar nessa trilha, porque de todas as tragédias daquele dia, a dos que mais pularam dos prédios foi a mais gráfica, mais visível, foi a que tornou tudo ainda mais real. Naquele dia, mais de 200 pessoas se jogaram, principalmente da Torre Norte. Uma delas, em particular, acabou se tornando capa de quase todos os jornais e revistas da época. A imagem foi capturada pelo fotógrafo Richard Drill, e o documentário, por incrível que pareça, tenta descobrir quem era o homem que se jogou. Contudo, o trabalho do diretor Henry Singer dá aos familiares das vítimas uma voz a respeito desse auto-sacrifício. Para muitas famílias, saber que seu ente querido preferiu pular a morrer por um destino infligido pelo terror era um conforto, e por isso muitos foram atrás de fotógrafos que registraram as quedas para tentar identificar seus familiares. The Fallen Man também pode ser encontrado no YouTube. E vamos ao quinto, 11/9, A Vida Sob Ataque. Também é um documentário produzido pela BBC e disponível no Globoplay bem recentemente. A Vida Sob Ataque vira seu foco para quem registrou tudo o que aconteceu de maneira amadora, com vídeos feitos por suas próprias câmeras. O documentário faz uma linha temporal interessante, que tem como protagonistas pessoas que estavam fazendo registros comuns, rotineiros, e acabaram testemunhando a história. Com isso, as reações dessas testemunhas acabaram fazendo com que esse documentário tivesse uma perspectiva inédita. As imagens foram feitas tanto por quem estavam na rua, quanto por quem estava em apartamentos próximos das torres. Vamos a um filme agora, que é o Voo United 93. Seguindo a trilha de eventos daquela manhã, o ótimo Voo United 93 do diretor Paul Greengrass é uma das poucas dramaturgias que abordam o que aconteceu fora de Nova York. O Voo 93 foi o único que não conseguiu alcançar seu alvo, supostamente a Casa Branca ou o Capitólio, uma vez que os próprios passageiros renderam os terroristas e provocaram a queda do avião. O atraso da decolagem foi essencial para permitir que os passageiros soubessem do que estava acontecendo. O filme é extremamente tenso e acontece no tempo real dos eventos, o que o torna mais poderoso. Ele não está disponível em streamings, mas pode ser alugado pelo serviço de locação do YouTube. Vamos a um dos que é mais conhecido, eu acho, que é As Torres Gêmeas, que também é um filme. Ele é um filme de 2006 que foi dirigido por Oliver Stone e foi um dos primeiros a serem lançados depois da tragédia. O filme foi recebido com hesitação, principalmente pelo público americano, que não estava pronto para reviver aqueles acontecimentos. Contudo, a estratégia de Stone foi não abordar nada do que estava acontecendo fora das torres, o que fez com que o filme não precisasse recriar as imagens que haviam ficado marcadas na mídia. Ele, na verdade, conta a história das únicas duas pessoas retiradas vivas dos escombros no dia 12. John McCauley era policial e Will Gimeno era um dos bombeiros. Os dois refugiaram com outros colegas no elevador próximo, quando a torre em que estavam, a segunda atingida, desabou. O filme tem uma ótica sentimental e até espiritual, e foi lançado quando Nicolas Cage, que o estrela, ainda era um grande nome na indústria. Ele está disponível no Globoplay. Também vamos a um terceiro filme, que é o Tão Forte e Tão Perto, disponível na HBO Max. Tão Forte e Tão Perto é um ótimo exemplo de história que parte da perspectiva das famílias, que em casa assistiam tudo pela TV sem poder fazer absolutamente nada. Em 2001, os celulares ainda eram uma realidade distante, então sair de casa era o mesmo que correr o risco de perder uma ligação importante, talvez a última. O filme conta a história de um menino que chega em casa da escola e encontra 5 mensagens do pai, que trabalha no World Trade Center, na secretária eletrônica.
O pai, vivido por Tom Hanks, liga novamente, mas com medo. O menino não atende e ouve atônito. A torre onde o pai trabalha desabar. O filme é uma peça poderosa de emoção, uma vez que em sua jornada para desvendar o enigma deixado pelo pai, o menino se depara com outros exemplos do quanto as perdas daquele dia devastaram milhares de famílias. Também temos o 11 de setembro, que foi uma coletânea de curtas, lançado um ano depois dos ataques. A coletânea foi promovida pelo produtor artístico Ellen Bregan, que pediu a 11 diretores de diferentes nacionalidades que produzissem curtas com as perspectivas diferentes do que aconteceu. O curioso é que cada curta só podia ter 9 minutos e 11 segundos, e como ficou claro depois da estreia, nem sempre eles concordavam entre si. Vamos também a um filme que é o Quanto Vale. É o mais recente lançamento da Netflix, também é um filme sobre as famílias das vítimas, mas com um recorte bem diferente em Quanto Vale. Michael Keaton vive o mediador Kenneth Feinberg, que tem uma missão bastante complicada: colocar um preço na vida humana. Ele precisa calcular o valor monetário de todos que foram mortos e direcionar esse dinheiro para as famílias. O problema é que a visão inicialmente distanciada que ele tem é afetada pelos embates com o líder comunitário Charles Wolfe, que perdeu a esposa no atentado. É um filme que resume bem o pós-trauma em que foram lançados os sobreviventes. Temos também um documentário que é o Fahrenheit 11 de setembro. O documentário de Michael Moore foi um dos primeiros títulos a colocar em perspectiva as relações entre os Estados Unidos e a família de Osama Bin Laden. Embora o documentário fale muito do que aconteceu no pré-ataque, Moore consegue organizar uma narrativa que mantém o 11 de setembro pairando sobre todas as suas argumentações. Como todos sabem, o estilo do documentarista é extremamente incisivo e exatamente por conta disso, a experiência de assistir uma de suas obras acaba sendo bastante catártica. O doc pode ser facilmente encontrado no YouTube. Também temos um filme que é Guerra ao Terror, que a trilha de acontecimentos que se referem ao 11 de setembro precisa passar pela retaliação americana, que foi anunciada logo nos primeiros dias após o ataque. Guerra ao Terror, que ganhou o Oscar em 2010, leva o espectador para o conflito contra o Iraque, mas abre mão de discutir isso enquanto controvérsia política. A diretora Catherine Bigelow preferiu mostrar a rotina dos soldados americanos enquanto indivíduos presos num jogo de sobrevivência, onde o mais importante é passar para a próxima fase. Mas, apesar de não tocar nos aspectos políticos, a própria narrativa já cumpre esse papel, sendo crua e direta sobre os horrores de uma guerra declarada, sob justificativas escusas. Você pode assistir Guerra ao Terror na HBO Max. Temos também mais um filme que é A Hora Mais Escura. A diretora Catherine Bigelow voltou ao tema em 2013, desta vez dando um desfecho para os eventos iniciados, lá no passado, que passaram pelo 11 de setembro e terminaram na perseguição a Osama Bin Laden. Esse é um filme muito importante dentro dessa trilha, porque é ele quem fecha um ciclo. O curioso é que ele conta a história de uma agente secreta que não podia nem vir a público receber os créditos pelo trabalho que fez. Jessica Chastain é quem assume essa personagem. Apesar da habitual crueza do trabalho de Bigelow, o filme deixa no ar uma pergunta importante. Então, para onde vamos agora? O filme está disponível na Netflix. Temos também a série 24 Horas. Nós não temos praticamente séries que falam sobre 11 de setembro. Então nós separamos duas que foram inspiradas nos eventos da tragédia e que tiveram repercussões muito fortes entre a crítica e o público. A primeira delas é 24 Horas, que estreou apenas 2 meses depois dos atentados. A série, é claro, já estava sendo produzida quando o atentado aconteceu, mas com o tempo ela foi se moldando de acordo com as notícias e detalhes que iam surgindo. Houve medo de que a produção fosse rejeitada pelo público naquele momento, mas é claro que o veterano branco e conservador vivido por Kiefer Sutherland era exatamente o tipo de herói que se ajustava no meio do ódio ao Oriente Médio. Embora a série tenha perdido o fio da meada depois de alguns anos, ela está nessa lista por uma razão. Seus produtores sempre demonstraram uma preocupação em não demonizar os personagens muçulmanos e santificar os americanos. Além disso, ela marca o início de uma era cheia de narrativas focadas na rivalidade entre os Estados Unidos e todo o território do Islã. Temos a série também Homeland, que não poderíamos deixar de citar, uma outra produção oriunda da luta contra o terrorismo e que partiu de uma premissa muito interessante. Depois de anos de cativeiro no Oriente Médio, o soldado de guerra Brody, que é o Damien Larris, é libertado e volta para os Estados Unidos como herói. O que ninguém sabe é que durante seu tempo preso, Brody se converteu ao Islã e aceitou voltar como agente duplo, inclusive com atentados planejados. A agente especial Kelly Madison, que é Clary Danes, foi então designada para rastrear Brody
e se certificar de suas intenções no país. A série foi criada pelos mesmos produtores de 24 Horas, mas sempre teve uma recepção melhor por parte da crítica. A trama está há anos à frente do 11 de setembro, mas todos os seus desdobramentos políticos têm raízes no atentado. Você pode assistir todas as temporadas no Globoplay. Bom, a gente não consegue imaginar o que as pessoas passaram naquele dia, né? Quem estava assistindo, o susto, não tinha tecnologia, então, como a gente comentou aqui, né? Que você poderia receber uma ligação, às vezes, do seu marido, do seu filho, né? Que estivesse trabalhando lá no prédio, né? E no total foram quase 3 mil pessoas que foram mortas. O 11 de setembro deixou uma ferida aberta no coração de diversas famílias que perderam seus entes queridos nessa tragédia, e para sempre lembrarão desta data com uma enorme tristeza.